Olá, primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar então a correção da semana 2 do PET volume 2 de História. Vamos aqui sem demora. O tema da semana 2 de vocês é Um Novo Mundo nos Relatos de Viajantes e Navegantes, Descobridores e Cronistas, Mitos e Visões. Então, gente, o que é para vocês entenderem deste texto? O encontro de dois mundos, construções e narrativas. A partir da chegada dos ibéricos aqui na América, os espanhóis e os portugueses, os primeiros relatos que a gente tem é a visão destes navegantes do território da qual eles encontraram. O primeiro documento que nós temos a respeito aí das visões sobre o território brasileiro, que era chamado de Pindorama pelos indígenas e inicialmente batizado como Ilha de Vera Cruz para os portugueses, essa região hoje, o Brasil, nós temos aí a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro documento que temos sobre as impressões que eles tiveram ao chegar nesse território e sobre as belezas que eles conseguiram vislumbrar. Depois nós tivemos outros personagens, igual o Pero de Magalhães, outro português, André e Jean de Lery, outros franceses, e vários foram escrevendo o que eles achavam aí a partir do momento que eles chegavam aqui no território da América. E aí nós temos um trechinho aqui, duas visões diferentes, Depois vocês podem dar uma lida também. E tudo que eles escreviam nesses relatos, esses europeus escreviam nesses relatos, que independente da visão que eles tinham, serviu inclusive para justificar, aí, igual eu destaquei, o processo de exploração das terras e do trabalho dos nativos. E em nome da aceitação da fé cristã, principalmente a Igreja Católica, religião oficial dos povos ibéricos, que foi aí construindo a ideia de que os recursos dessas terras serviam ao povo de Deus, ao desenvolvimento da Europa, e que em troca os europeus ensinariam o cristianismo a viver sem pecado e a se vestir e a ter modos para esses nativos da região, tá? Vamos aqui para as atividades. Temos um texto aqui que fala o seguinte. Número 1. No Brasil, a relação dos habitantes com a terra mudou muito desde o início da colonização. Se antes os indígenas tiravam da terra seu sustento básico por meio da coleta de alimentos, pesca e caça de subsistência, com a chegada dos portugueses essa relação mudou, passando a ser mais exploratória. A atividade agrícola em larga escala para exportação, com a implantação de grandes propriedades agrícolas destinadas à monocultura, foi gradativamente se espalhando e pouco a pouco as paisagens e a relação com a terra foram transformando-se. Qual alteração no estilo de vida indígena ocorreu no início da ocupação portuguesa? Então eu coloquei assim, os indígenas usavam a terra para sua subsistência, ou seja, eles tiravam da terra o que eles precisavam para sobreviver. Já os portugueses a exploravam em larga escala. O que prevaleceu foi o estilo português, que como você vê no finalzinho aí mesmo, vai falando que pouco a pouco as paisagens e a relação com a terra foram transformando-se. Então, as paisagens, a terra foi transformando-se em propriedades para atividade agrícola e implantação aí da monocultura, a cana-de-açúcar, depois veio plantações de café e etc. 2. Leia a conversa entre o índio Tupinambá com o francês Jean de Lery. Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e de outros estrangeiros se derem ao trabalho de ir buscar o seu arabutã para o Brasil. Uma vez um velho perguntou-me, por que vindes vós outros, Mair e Perós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele supunha, mas extraímos tinta para tingir, tal qual faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho imediatamente. E porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias que podeis imaginar. E só um deles compra todo o pau-brasil, com o que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que lhe dissera. Mas esse homem tão rico, de que falaras não morre? Sim, disse eu,
morre como os outros, mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso, perguntou-me de novo: e quando morre, para quem fica o que deixam? Para seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que, como vereis, não era nenhum tolo. Agora vejo que vós outros mares sois grandes loucos, pois atravessais o mar, sofrereis grandes incômodos, como dizeis, quando chegais aqui, e trabalhais tantos para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. E aí fala, qual a visão que o indígena tinha dos europeus? Os indígenas tinham essa visão aí que eu destaquei, de amarelinho. Você pode copiar esse trecho aí ou simplesmente colocar o resumo que eu fiz, a minha interpretação. Consideravam os loucos por amontoar riquezas, sendo que o que necessitam podem tirar da terra. 3. Quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos desses índios pela costa das capitanias. Porque os índios se levantaram contra os portugueses, os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão e assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios em aldeias que são de paz e amigos dos portugueses. Conforme o relato de Pero Gandavo, escrito por volta de 1570 naquela época, qual que é a resposta? Letra C. A fuga para o interior de uma reação às perseguições feitas pelos portugueses, o que ocasionou o esvaziamento da costa. Então, gente, esse trechinho aí fala que os indígenas que povoavam a costa brasileira, quando os portugueses chegaram, eles se mudaram dali. Muitos fugiram, muitos foram perseguidos, eles fugiram adentrando mais o interior do Brasil. Basicamente é isso aí. 4. Leia o trecho a seguir. Por fim, ao analisarmos as primeiras impressões dos europeus diante dos nativos ao longo dos 500 e início dos 600, é notável que para eles passaram por consideráveis transformações, uma vez que na primeira década da colonização, Caminha e Vespúcio viram homens e mulheres em Veracruz. Em sequência, o escambo provocou a terra de brasileiros e os engenhos distinguiram o gentil indócil do índio e do negro e da terra que trabalhavam. Já os franceses, que não conseguiram se estabelecer no território, viram selvagens. Assim, depois de pontuar e problematizar todas essas questões, podemos considerar que acerca das primeiras impressões sobre a natureza do Brasil, houve uma alternância nos relatos daqueles que estavam a serviço das coroas portuguesa e francesa. Pois, em todos os documentos analisados, seus autores, por vezes, exaltaram suas prodigalidades da mesma maneira que ressaltaram seus perigos e imperfeições. E esses mesmos documentos indicam que, tanto para portugueses quanto franceses, assim como viajantes de outros reinos, como Pigareta e Staden, concederam aos habitantes da costa brasileira características nobres ao mesmo tempo que se referiam a eles de modo depreciativo e infame. Então, como vocês podem ver nesse trecho, existem relatos desses europeus que falam aí o ponto de vista que eles tiveram a respeito do local que eles chegaram e dos habitantes que ali viviam. Então vem aí a questão: como o autor do texto estabelece a mudança de visão sobre o nativo da América? Aí eu coloquei assim: as mudanças de visões referem-se ao modo como os nativos foram sendo dominados. Esses dominados eram bons, e os não dominados eram selvagens. Então variava, gente, de acordo com o que eles achavam. Você pode também colocar nessa resposta essa parte, esse trecho que eu marquei de amarelinho aí, tá? Que eu destaquei em amarelo. Qualquer um dos dois responde aí a questão, tá? Que eles tinham visões diferentes de acordo com a população que eles chegavam ali. Se eles estavam sendo dominados, sendo dóceis, eles eram vistos de uma boa maneira. Se não, eles eram vistos como indóceis e selvagens, ok? Chegamos aí ao fim da semana 2. Breve estarei aqui com vocês com a semana 3.